26. A estaca estendeu a mão ao maço dos trabalhadores, à direita, e deu golpe em Sísera, rachou-lhe a cabeça, furou e traspassou-lhe as fontes. 27. Aos pés dela se encurvou, caiu e ficou estirado, a seus pés se encurvou e caiu, onde se encurvou, ali caiu morto. 28. A mãe de Sísera olhava pela janela e exclamava pela grade, porque tarda em vir o seu carro? Porque se demoram os passos dos seus cavalos. 29. As mais sábias das suas damas respondem, e até ela a si mesma respondia. 30. Porventura, não achariam e repartiriam despojos? Uma ou duas moças, a cada homem. Para Sísera, estofos de várias cores de bordados, um ou dois estofos bordados, para o pescoço da esposa. 31. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz 40 anos. Juízes 6, 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. 2. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. 3. Porque, cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. 4. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. 5. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. 6. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. 7. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor, por causa dos midianitas. 8. O Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. 9. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. 10. E disse, eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo, não destes ouvidos a minha voz. 11. Então, veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Besrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. 12. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. 13. Respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. 14. Então, se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura, não te enviei eu. 15. E ele me disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. 16. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. 17. Ele respondeu, se, agora, achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. 18. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte, e traga a minha oferta, e a deponha perante ti. Respondeu ele, esperarei até que voltes. 19. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha, a carne pôs num cesto, e o caldo, numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e o apresentou. 20. Porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos, põe-os sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim fez. 21. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos, então, subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. 22. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face.
23. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo. Não temas. Não morrerás. 24. Então, Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abessitas. 25. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 100 anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. 26. Edifica ao Senhor, teu Deus, um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. 27. Então, Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera, temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. 28. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele, cortado, e o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. 29. E uns aos outros diziam: quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. 30. Então, os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. 31. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós. Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã, será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. 32. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubbaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. 33. E todos os midianitas, e amalequitas, e povos do Oriente se ajuntaram, e passaram, e se acamparam no vale de Jesiel. 34. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abessitas se juntaram após dele. 35. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para seguir, enviou ainda mensageiros a Zer, e a Zebulon, e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. 36. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste. 37. Eis que eu porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. 38. E assim sucedeu, porque, ao outro dia, se levantou de madrugada e, apertando a lã, do orvalho dela espremeu uma taça cheia de água. 39. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. 40. E Deus assim fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Juízes 7, 1. Então, Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do monteiro de Moré. 2. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. 3. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então, voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. 4. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer as águas, e ali tos provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá, porém todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. 5. Fez Gideão descer os homens às águas. Então, o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. 6. Foi no número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. 7. Então, disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas
a gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. 8. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele, no vale. 9. Sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. 10. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço por ao arraial. 11. Ouvirás o que dizem, depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então, desceu ele com seu moço por até a vanguarda do arraial. 12. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável como a areia que há na praia do março. De 13. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu, e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. 14. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. 15. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou, e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. 16. Então, repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes, a cada um nas suas mãos, trombetas e cântaros vazios, com tochas neles. 17. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. 18. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então, vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. 19. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. 20. Assim, tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. 21. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, e todo deitou a correr, e a gritar, e a fugir. 22. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra outro, e isto em todo o arraial, e fugiu com o de Zererá, até Bet-Sita, até ao limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. 23. Então, os homens de Israel, de Naftali e de Azer e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. 24. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei de encontro aos midianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-Bara. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhes a passagem pelo Jordão, até Bet-Bara. 25. E prenderam a 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb, mataram Oreb na penha de Oreb e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. Perseguiram aos midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, da além do Jordão. Juízes 8, 1. Então, os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam fortemente com ele. 2. Porém ele lhes disse: que mais fiz eu, agora, do que vós? Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? 3. Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb, que podiam fazer comparável com o que fizestes? Então, com falar-lhes esta palavra, abrandou-se-lhes a ira para com ele. 4. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados mas ainda perseguindo. 5. E disse aos homens de Sucote: dai, peço-vos, alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados. Eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, reis dos midianitas. 6. Porém os príncipes de Sucote disseram: porventura, tens já sob teu poder o punho de Zeba e de Salmuna, para que demos pão ao teu exército. 7. Então, disse Gideão: por isso, quando o Senhor entregar
carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. 8. Dali subiu a Penuel e de igual modo falou a seus homens. Estes de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. 9. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. 10. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos, com eles, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército de povos do Oriente, e os que caíram foram 120.000 homens que puxavam da espada. 11. Subiu Gideão pelo caminho dos nômades, ao oriente de Noba e Jogibiá, e feriu aquele exército, que se achava descuidado. 12. Fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu, e prendeu os dois reis dos midianitas, Zeba e Salmuna, e desbaratou todo o exército. 13. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, pela subida de Eres. 14. Deteve a um moço de Sucote e lhe fez perguntas. O moço deu por escrito o nome dos príncipes e anciãos de Sucote, 77 homens. 15. Então, veio Gideão aos homens de Sucote e disse: vedes aqui Zeba e Salmuna, a respeito dos quais motejastes de mim, dizendo: porventura, tens tu já sob teu poder o punho de Zeba e Salmuna para que demos pão aos teus homens cansados. 16. E tomou os anciãos da cidade, e espinhos do deserto, e abrolhos, e, com eles, deu severa lição aos homens de Sucote. 17. Derribou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. 18. Depois disse a Zeba e a Salmuna: que homens eram os que matastes em Tabor? Responderam: como tu és, assim eram eles, cada um se assemelhava a filho de rei. 19. Então, disse ele: eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se os tivesseis deixado com vida, eu não vos mataria vós outros. 20. E disse a Jeter, seu primogênito: dispõe-te e mata-os. Porém o moço não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. 21. Então, disseram Zeba e Salmuna: levanta-te e arremete contra nós, porque qual o homem, tal a sua valentia. Dispôs-se, pois, Gideão, e matou a Zeba e a Salmuna, e tomou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos seus camelos. 22. Então, os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. 23. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. 24. Disse-lhes mais Gideão: um pedido vos farei, dai-me vós, cada um as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. 25. Disseram eles: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. 26. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 ciclos de ouro, fora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. 27. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. 28. Assim, foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça, e ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. 29. Retirou-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. 30. Teve Gideão 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. 31. A sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também à luz um filho, e ele lhe pôs por nome Abimeleque. 32. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Abesritas. 33. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins se puseram Baal-berite por Deus. 34. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor. 35. Nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Juízes 9. 1. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhe a toda a geração da casa do pai de sua mãe,
dizendo: 2. Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor, que 70 homens, todos os filhos de Jerubbaal, dominem sobre vós, ou que apenas o domine sobre vós? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. 3. Então, os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. 4. E deram-lhe 70 peças de prata, da casa de Baal-Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos, que o seguiram. 5. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubbaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubbaal, ficou, porque se escondera. 6. Então, se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. 7. Avisado disto, Jotão foi, e se pôs no cimo do monte Gerizim, e em alta voz clamou, e disse-lhes: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. 8. Foram, certa vez, as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. 9. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, iria pairar sobre as árvores. 10. Então, disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. 11. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto iria pairar sobre as árvores. 12. Então, disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. 13. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, iria pairar sobre as árvores. 14. Então, todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. 15. Respondeu o espinheiro às árvores: se, deveras, me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra, mas, se não,